naquele lugar. Amém? Vamos abrir no livro de Marcos. Eu gosto muito do livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos eu gosto porque é Jesus na prática, né? Não que os outros não sejam, mas não, em Marcos Jesus está sempre em movimento, na prática, acontecendo e fazendo. Por isso que eu gosto muito do livro de Marcos. Nos outros evangelhos tem muita parte da doutrina, da teoria, que é bom também, mas eu gosto do livro de Marcos por causa disso. E aí no livro de Marcos, vamos ver no versículo 21. O livro de Marcos, nesse capítulo 5, se a gente for ler o capítulo todo, ele inicia de uma forma, parece até um filme de terror, né? Parece um negócio tão ruim. Fala de 3 famílias aqui nesse capítulo 5, e todas as 3 famílias estavam enfrentando uma situação bem crítica, bem delicada, como se fosse realmente um filme mesmo ruim de terror, né? Se eu começar com um gadareno daquele jeito, vivendo nos sepulcros, e era para a sociedade um lixo, né? Era para a sociedade uma escória. Então, algo bem ruim, né? cheio de demônios. Depois tem o Jairo com a filha morrendo, né? A menina de 12 anos, e no meio disso a mulher hemorrágica também sofrendo há 12 anos. Então são 3 famílias aqui, numa situação bem crítica. Então quando você começa a ler o capítulo 5, parece que é uma tragédia, mas no final é uma restauração maravilhosa, é algo que Deus faz de sobrenatural. E eu queria aproveitar esse momento que Deus nos proporcionou, né? Nem estava programado, como o Tiago falou, havia uma pessoa para vir pregar, mas Deus está no controle. E eu queria falar do que acontece quando a presença do Senhor Jesus, essa presença manifesta, está conosco. O que acontece quando essa presença de Jesus está no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família? O que acontece? Então vamos ler aí o versículo 21, a partir do 21. Eu vou estar caminhando no capítulo 5 todo, mas vamos ler só alguns versículos, porque eu vou ter uma meia hora para a gente ministrar e orar. O 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, em outra versão, dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se, ajoelhou-se, se dobrou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E o 24, Jesus foi com ele. Até aí. Te louvamos, Pai, por essa presença gloriosa, e declaramos mesmo e profetizamos que nós queremos, é isso que nós colocamos no nosso sonho, em cada reunião, em cada momento, que o Senhor nos visita assim de forma especial e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui então no texto que nós lemos, nessa altura aqui que a gente leu, Jesus já tinha voltado, né? Ele navegou com os discípulos para Gadara, onde que estava aquele gadareno, aquele homem possesso daqueles espíritos, daquela legião de espírito imundo. E ali é muito interessante porque eu creio, aí eu estou deduzindo, não é a Bíblia que diz, mas eu estou conjecturando que alguém orou para aquele homem, esse gadareno, e Jesus atendeu uma oração, atravessou o mar, houve uma grande tempestade, mas ele foi lá e esse homem foi liberto. E diz a Bíblia, já no final aqui dos versículos, quando Jesus estava lá, que ele queria voltar com Jesus no barco, e falou: deixa eu ir contigo. Mas Jesus falou assim: não, vai para a sua casa, para os seus, e fala o que aconteceu na sua vida. E eu creio que aquela cidade todinha foi evangelizada por aquele homem, porque ele voltou para casa curado. Diz a Bíblia que ele estava em sã consciência, um homem que era um lixo para a sociedade, que todo mundo tinha medo, de repente estava curado, liberto e sentado, vestido, que era algo que não era comum, ele vivia sempre nu pela cidade, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, diz isso a palavra. E Jesus fala: volta para sua casa. E aquele homem voltou para a casa dele,
curado, liberto e agora sim, cheio da presença do Senhor Jesus. Eu fico imaginando aquele homem chegando em casa, batendo no portão, e a família, né, a esposa, os filhos. A Bíblia não fala muito sobre a família, praticamente não fala nada, mas eu também estou conjecturando aquele homem chegando no portão, a esposa olhando, quem é você? Os filhos olhando, é o meu pai? Verdade, porque só costumava ver aquele homem endemoniado, aquele homem que era o lixo da sociedade, de repente aquele homem chegando em casa vestido, a fisionomia já era outra, em perfeito juízo e falando assim: Jesus me curou, Jesus me libertou, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa, e abraçando a esposa e abraçando os filhos e entrando para casa e dando testemunho daquilo que Jesus fez. Por isso eu quero falar nessa noite, nesse pouquinho de tempo, sobre essa presença gloriosa, o que acontece quando ela está conosco na nossa casa. Há uma restauração, há restauração. E aqui, então, quando ele voltou já desse lado, né, de Gadara para o outro lado, Jesus chega, e a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que grande multidão se reuniu ao redor. Então, Jesus logo chegou de barco, e aí grande multidão. Não sei se você já andou no meio de uma grande multidão, de uma multidão mesmo, daquele jeito que você não consegue talvez nem sentir os pés, que é a multidão que vai te levando. Alguém já experimentou isso? Uma grande multidão, uma grande multidão. Naquela época da vida sem Jesus, dos rock, teve uma época que teve eu nem lembro qual era, era uma banda bem famosa, e foi naquele Álvares Cabral. E tinha muita gente, ao ponto de você entrar pelo portão sem sentir, porque a multidão que ia carregando. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Havia uma multidão, Jesus estava andando, todos ao redor, e aquilo, todo mundo impressando, empurrando, e de repente o texto fala que veio Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, então ele conhecia muito bem a Torá, né? Conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, ministrava lá, mas havia uma condição: a filha estava doente, possivelmente já tinha buscado todos os recursos da época, de medicina, médico, hospitais, mas nada conseguiu. E aí ouviu-se falar que Jesus estava na cidade. E Jairo então fala assim: é uma saída, eu preciso desse Jesus, eu preciso de fazer alguma coisa, minha filha está morrendo. E ele vai, e Jairo vai até Jesus. Agora, para Jairo chegar até Jesus, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos empecilhos, muitas quebras de paradigmas, muitas quebras de religiosidade, porque ele era o principal da sinagoga. A primeira coisa é decidir até Jesus. A primeira coisa era: eu vou buscar Jesus, e buscar com intensidade, e buscar com força, porque eu vou enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar, mas eu vou chegar até lá. Vou enfrentar os meus amigos, vou enfrentar a família, eu vou enfrentar a minha religião, que eu sou judeu, vou enfrentar tudo, mas eu vou até Jesus. Essas eram as barreiras psicológicas, né? Que era o próprio orgulho, de quebrar o orgulho de ir até Jesus. Quando a gente faz um apelo aqui na frente, a maior dificuldade das pessoas em vir aqui na frente é enfrentar o próprio eu, a própria vontade, o orgulho, a vergonha. E Jairo estava enfrentando tudo isso, e ele vai. E eu fico imaginando, aquela multidão cercando, para ele chegar até Jesus, ele precisou: dá licença, foi empurrando, mas todo mundo queria chegar até Jesus. Ô Jairo, você vai para o final da fila. Não, eu tenho a necessidade. Jairo, mas tem muita gente na sua frente. Não, eu vou lá. Não quero nem saber, mas eu vou até Jesus. E ele vai enfrentando aquela multidão, enfrentando até que chegue. Quando ele chegou até Jesus, diz a Bíblia que ele prostrou. Então ele caiu de joelhos aos pés do Senhor Jesus, pela necessidade que ele estava, pela busca que ele estava, e ele não queria nem saber quem estava olhando, quem não estava olhando, se tinha alguém conhecido, se tinha algum parente, se tinha alguém que ele ia ficar com vergonha. Não, ele prostrou aos pés de Jesus. Prostrou, ele ajoelhou, e diz a Bíblia nesse texto que nós lemos que ele insistentemente começou a clamar. O que vocês acham que é insistentemente? Jesus, se der tempo, o senhor passa lá em casa, tá bom? É isso?
Jesus, olha, se sobrar um pouquinho aí para mim, minha filha está precisando. Jesus, se der, o senhor passa lá. Não sei se de todos aqui que teve já criança, que chega numa certa idade, a Elisa acho que já passou dessa idade, né? Mas está no supermercado e quer uma bala. Eu quero. E vai, até que não aguenta os pais, vai lá e compra a bala. Então o Jairo estava desse jeito, Senhor, vamos lá em casa, não te largo, não te largo, vamos lá em casa, insistentemente. Até que Jesus fala com ele, Jairo, tá bom, vamos lá, eu compro essa bala sua, te dou essa bala. E aí eles começam a caminhar, e eu fico imaginando, né, quando Jesus fala assim, vamos lá na sua casa. E eles começam a caminhar e aquela multidão vai junto, caminhando junto com ele. E aí, quando eles estão caminhando, eu parei aqui no versículo 24, ele continua o seguinte, 24, e Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia, a multidão continuava, e comprimia, e exprimia, e apertava, e ali estava uma mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Então, no meio dessa multidão, havia uma mulher, que a mesma idade da criança, da filha de Jairo, que tinha 12 anos, essa mulher sofria de uma hemorragia. E ele diz o seguinte, essa mulher, aí o versículo 26, ela compadecera muito sobre cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, todo o dinheiro, mas em vez de melhorar, piorava. E quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no manto, porque pensava, se eu somente tocar no manto, eu serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou. Então a multidão estava caminhando, vamos imaginar essa multidão, e o Jairo alegre, porque estava indo para a casa dele, minha filha vai ser curada, vai ser restaurada, e de repente, Jesus para. E fala, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, mas todo mundo está te tocando, no meio dessa multidão, não tem como, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou de forma especial, de uma fé que eu fico admirado. Alguém me tocou, e nós não vamos sair daqui, não vamos continuar andando, se não se revelar. Imagina Jairo agora. Pelo amor de Deus, gente, quem tocou? Fala logo, minha filha está precisando, fala logo. E a mulher com medo, porque naquela época, a mulher com hemorragia, como ela, 12 anos, aliás, com uma menstruação normal, ela é considerada imunda. Então, 12 anos, ela não podia abraçar o filho, não podia abraçar o esposo, não podia tocar nada em casa que tornava imunda. Imagina a vida dessa mulher, imagina que agonia que era, imagina estar em casa com muita gente, mas se sentindo solitária, sozinha. Assim tem muitas famílias. Você não pode nem abraçar, você não pode nem dar um beijo. Assim era essa mulher. Então, por isso que a fé dela também, assim como a de Jairo, falou, vou enfrentar tudo. E, aliás, ela não podia nem estar no meio da multidão, porque ela poderia ser apedrejada. Mas ela foi, pela fé que ela tinha, ela foi. E ela tocou em Jesus, e Jesus estava querendo que ela se identificasse, não era para expor para a sociedade, pelo contrário, é para dizer para a sociedade, agora você está curada, agora você pode voltar para casa, abraçar os seus filhos, abraçar o esposo, agora você pode andar livremente pela rua, agora você pode ir para o mercado, agora você pode ir fazer qualquer coisa, porque agora você está livre, sua fé te salvou. E aquela mulher então, alegre, volta para casa, para abraçar o marido. E o Jairo, Jesus fala, vamos continuar, Jairo. Aí quando eles continuam, olha o que diz o outro versículo. Vamos seguir aqui. 35. Aí a mulher já foi curada, tal. 35 diz assim, então Jesus ainda estava falando, e chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. E disseram, não precisa mais incomodar o mestre. Olha que notícia. O que Jairo pensa nesse momento? Está vendo, Jesus, se não tivesse parado? Está vendo, se a gente não perdesse tanto tempo?
Mas quem é o Senhor do tempo? Quem é o Senhor da vida? Quem é que está no controle de todas as coisas? É o Senhor Jesus. Primeira coisa, quando a presença do Senhor Jesus está conosco, nós não precisamos temer as má notícias. Má notícias vêm todos os dias. E há pessoas que não sabem nem dar má notícia, né? Igual esse daqui chegou, pode parar de incomodar que a menina já morreu. E eu fico imaginando o coração do pai, né? A menina de 12 anos, como que deve ter doído. Aí Jesus responde para aqueles homens da seguinte forma, olha só, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. Então, sem dar crédito nenhum àquelas palavras, aquela má notícia, Jesus olha nos olhos de Jairo e diz assim, olha, eu sou o autor da vida, não tenha medo, creia somente, creia somente. Quando a presença de Jesus está conosco, nós não precisamos temer essa má notícia. Nós temos que olhar nos olhos dele e falar, eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, eu creio, eu creio. E Jesus dá uma ordem aqui, e ele fala o seguinte, não deixou segui-lo, e não deixou segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, e o irmão de Tiago. Então Jesus vira para a multidão, vocês são desse jeito? Agora só vai a gente. Não quero mais saber dessa multidão atrás da gente. Essa multidão, a gente tem vários tipos de pessoas ali. Alguns que iam por curiosidade. Alguns que iam só por causa da cura mesmo. Alguns que iam só porque a multidão está indo, eu vou junto. Mas poucos eram para ir para adorar, para reconhecer. Assim como Jairo foi, a despeito da necessidade. Assim como aquela mulher também, a despeito da necessidade. Mas foi porque sabia que Jesus ia mudar a história, ia mudar a vida. Nesse momento Jesus fala assim, ninguém vai mais, e só foram eles. E aí quando eles chegaram lá, vamos seguir aqui o texto, não deixou que ninguém segui-lo, e quando chegaram, 38, quando chegaram à casa do dirigente, do Jairo, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Quando ele chegou naquele lugar, na casa de Jairo, a situação era essa, muita gente chorando, a outra versão fala pranteando, e naquela época as pessoas eram contratadas, era uma profissão, eram contratadas para chorar no velório. Imagina você pegar um jornal, naquela coluna de emprego, contrata gente para chorar no velório, pago tantos reais. E a pessoa então tinha que ser justo o salário que ela recebia, né? Então tinha esses pranteadores, eles estavam lá, havia um tumulto, gente chorando, gente da família e os contratados. E quando Jesus chega ali, Jesus vê aquela situação e ele faz uma pergunta. 39, então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? Imagina você chegar num velório, a família está chorando, os amigos, e você chega lá e fala, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Você não está querendo uma má resposta? Antes que as pessoas dessem a má resposta, Jesus já respondeu, a criança não está morta, mas dorme. Quando a presença de Jesus está conosco, segundo lugar, primeiro, a gente não precisa temer as má notícias. Segundo, a gente não precisa temer os sinais de morte. As má notícias vêm e às vezes é de um médico mesmo falando de um laudo que não tem mais jeito. Há um sinal de morte físico, mas também há sinais de morte num relacionamento que o marido chega e acabou, não quero mais, ou a esposa, não quero mais, vou sair de casa, vamos para o divórcio. Sinais de morte. Ou um filho que caminha para as drogas, sinais de morte. Ou um filho que talvez não é droga, mas está longe da presença do Senhor, abandona a casa do Senhor, sinal de uma morte espiritual. Mas quando a presença de Jesus está conosco, nós não precisamos temer esses sinais de morte. Sabe por quê? Olha o que ele diz mais adiante. Então, ele diz, a criança morre, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou e disse que saíssem todos, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os que estavam com ele, e entraram onde que ela estava, no quarto que ela estava. Então, todo mundo que estava lá
pranteando, os contratados, todo mundo chama, sai todo mundo da casa. Só a família, os pais e agora os discípulos. E ele vai até a criança, o quarto da criança. E ele diz o seguinte, versículo 41, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que significa, em aramaico, menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Em outra versão, levanta-te e anda. Por que a gente não precisa temer os sinais de morte? Porque a última palavra é do Senhor Jesus. Não é da morte, não é do médico, não é do patrão que mandou embora. A última palavra é do Senhor Jesus. Então, quando a gente está com Jesus, quando a presença dEle está conosco, tudo isso pode acontecer. E acontece. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, não precisamos temer as má notícias, não precisamos temer os sinais de morte e saber que a última palavra é dEle, em qualquer que seja a situação. Então, 2026, a última palavra é de quem? Do Senhor Jesus. Ainda que venham as notícias que não são boas, a respeito do nosso país, a respeito da política e tudo mais, mas a última palavra do Senhor Jesus. Naquele momento a menina levantou, ela se pôs a andar, e diz a Bíblia aqui que Jesus deu uma ordem. Imediatamente a menina se levantou, pois tinha 12 anos de idade, e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Todo mundo ficou de forma muito admirada com o milagre que aconteceu. E deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Vamos imaginar agora esse fechamento para a gente orar. A menina ressuscitou, que estava morta, a mulher foi curada da hemorragia, o gadareno foi liberto, estava na casa, a última palavra foi do Senhor Jesus, e no caso dessa criança, quando ela levantou imediatamente, começou a andar, Jesus deu uma ordem para dar alguma coisa de comer à menina. Agora, o que você acha que aconteceu nessa casa de Jairo? Será que ele foi lá e preparou um pão com salame, um café com leite e deu para a menina? Ou fez uma grande festa, um banquete, e chamou a cidade toda, e deu o maior testemunho? Eu nem sei se ele continuou, a Bíblia não diz, se ele continuou no judaísmo, ou se ele se converteu de fato, de verdade, e começou a pregar Jesus naquela cidade toda, como foi com o gadareno, como foi com aquela mulher, e assim com Jairo. Eu creio que ele abriu uma célula na casa dele, eu creio que começou lá uma célula Talita cumi, e depois multiplicou várias vezes essa célula, e muitos líderes foram levantados ali, e a palavra do Senhor percorreu por todo lugar através da vida de Jairo. Quando Jesus está conosco, a presença do Senhor Jesus está conosco, não precisamos temer as más notícias, os sinais de morte, a última palavra é dele. E prepare-se para um grande banquete, para uma grande festa de testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria orar com você e abençoar a sua casa, a sua família. Aliás, domingo agora, todos os domingos de janeiro, nós vamos ter esse momento mesmo de buscar a presença de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Nós vamos começar domingo agora de manhã, falando sobre a importância da família, depois restauração na família, salvação na família, e depois nós vamos fechar o último domingo com a bênção dos pais. Vai ser um momento assim maravilhoso, algo profético, de profetizar mesmo na família uma presença gloriosa de Deus. Mas eu queria orar agora neste momento, aproveitando que você veio, que você está aqui, e orar pela sua casa, pela sua família, profetizando que você vai romper se vier sinais ruins, notícias ruins, sinais de morte, e crer que a última palavra é do Senhor Jesus. Amém? Aí eu gostaria de desafiar você a sair aí do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar por você e pela sua família. Há um segredo nisso tudo, há algo que é fundamental, tanto para a vida do gadareno, para a mulher hemorrágica e para a vida do Jairo. O gadareno, como eu falei, eu conjecturei, alguém orou para aquele homem, para Jesus ser incomodado a sair de um lado do lago e ir até a casa daquele homem, e até a família daquele homem. Agora o segredo é
disponibilidade, disposição. Olha o que Jairo fez, não foi pouco não. Quebrar o orgulho, se submeter, enfrentar as barreiras físicas, emocionais, espirituais, religiosas. Por isso que a gente tem que tomar uma decisão mesmo, neste ano de 2026, como a gente falou, escrever naquele papel de sonho: Senhor, eu quero ver a Tua glória. É disposição mesmo para servir, para se colocar, abrir o coração e se colocar à disposição do Senhor. Então eu quero que você ore agora, vou dar alguns segundos para você orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos, e declarar isso, a presença do Senhor na sua vida. Uma pessoa só, você vê, uma pessoa foi Jairo, uma pessoa foi o gadareno, uma pessoa, aquela mulher hemorrágica, que mudou não só a família, mas certamente a cidade toda, o bairro todo. Uma pessoa com o coração disposto, uma pessoa com determinação de fazer algo nas mãos do Senhor, Deus pode mudar muito. Senhor, louvamos o Teu nome por essa primeira sexta-feira de 2026. A gente louvamos pela Tua presença aqui, Senhor. Mais do que a onipresença do Senhor, a presença manifesta do Senhor, no louvor, nas orações que nós fizemos, curas já aconteceram aqui, Senhor. E famílias estão sendo restauradas. E acima de tudo, corações, meu Deus, estão sendo abertos para que a presença gloriosa do Senhor se manifeste de forma sobrenatural. Ó Deus, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, o Senhor conhece a família, o Senhor conhece o ambiente familiar, a atmosfera da casa. O Senhor sabe, Senhor, se esse ambiente é favorável para uma manifestação da Tua graça. Então que nesta noite, Senhor, o Senhor está falando é conosco, comigo e com cada um de nós. Se depender de alguém é nós, Pai. Se há alguma mudança acontecer na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, começa agora no nosso coração, Pai, no meu coração. Começa em mim, Senhor, começa na vida dos irmãos que estão aqui. Algo novo, Senhor, algo novo. Aquela determinação de Jairo de romper com todas as barreiras, meu Deus, porque ele tinha o objetivo de encontrar com o Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha a solução. Assim como aquela mulher hemorrágica, meu Deus, que enfrentou, ó Deus, a morte, mas foi até o Senhor Jesus. Meu Deus, que nós possamos romper com todas as barreiras, para que a nossa família experimente algo novo neste ano de 2026. Para que o nosso lar, ó Deus, para o nosso casamento, nossos filhos sejam visitados pelo Senhor com uma presença manifesta de forma tal que isso não aconteceu ainda. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, que haja mesmo em cada família, em cada lar, ó Deus, neste ano de 2026, uma presença gloriosa do Senhor. Ó Deus, que vai transformar um ambiente de conflito, de guerra, num ambiente de paz, de alegria, um ambiente de raiva, de ira, de rancor, num ambiente de amor, Pai. Aquela mulher, ó Deus, não podia abraçar, aquele homem, o gadareno, não podia abraçar os filhos, mas depois deste encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, eles voltaram para casa, Senhor, e fizeram da casa deles um lugar de habitação do Deus vivo. Que seja assim na vida de cada um deles. Nós vamos voltar para a nossa casa agora, Pai. E que nós voltarmos, no momento que nós voltarmos, meu Deus, nós vamos poder chegar em casa e abraçar e declarar: Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Jesus fez algo novo em mim hoje. E nós possamos testemunhar isso e viver isso dentro da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Cubra cada um com Teu sangue. Eu abençoo, Senhor Deus, o ano de 2026 e profetizo um ano de presença maravilhosa, gloriosa, em nome do Senhor Jesus, sobre cada casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você está com alguém da família, dá um abraço bem forte e fala: nossa casa vai ser visitada de uma forma especial em 2026.
Se você está sem família, abrace alguém do seu lado.